Boa noite. Está abrindo aqui, muito bem. Estamos ao vivo pelo YouTube, também pelo Facebook. Hélio Paiva, Facebook, Página Espírita e YouTube Hélio Paiva Traço Palestrante. Se fosseis cegos, é o tema da nossa live dessa noite, a citação de João no capítulo 9. Nós vamos falar desse tema hoje, que é sempre interessante, as colocações de Jesus. E nós vamos falar desse tema nessa noite. É um prazer ter vocês comigo mais uma vez. A noite fria aqui em São Paulo, para quem está aqui em São Paulo, mas nós temos amigos de Portugal, temos amigos do Nordeste, que ficam insultando a gente, né? Falando que lá está 27 graus, 26 graus. Principalmente o Edgar Almeida, que provavelmente hoje não estará conosco, que vai receber pessoas em sua casa, e ele provavelmente não vai conseguir participar, infelizmente, da nossa live dessa noite. Mas é um prazer ter vocês comigo. O Mário Silva já apareceu aqui pelo Página Espírita, Edna de Aguiar Bassoli pelo Facebook, a Vilma Maciel também. Daqui a pouco surge pelo YouTube aqui também, amigos. Boa noite, Edna, boa noite, Vilma. Boa noite, Mário Silva. A Vilma, essa amiga querida, de Piranga, Minas Gerais, mas que não mora em Piranga, né? Mora aqui em São Paulo. Hoje nós teremos sorteio de livros que eu vou mostrar daqui a pouco. Tem também um livro infantil para se alguma criança for sorteada, que elas também participam. O Jaime Vale, direto de Portugal. Já está aqui o Jaime, direto de Guimarães. Boa noite, Jaime, seja bem-vindo. Boa noite, Vera Lúcia, a vovó da Manu, que vai estar participando também do sorteio. Aqui, se sair para as crianças, nós vamos mostrar o livro daqui a pouco, aqui que vai ser, se alguma criança for sorteada, tá bom, gente? Ali Souza, minha amiga querida, como você está, Ali? Está tudo bem? É minha amiga, residente em Diadema, mas que está sempre no Centro Espírita Maria Mega. Eu estarei no dia 29, está chegando já o dia, hein? É na outra semana já. Se Deus permitir, estarei com vocês aí no dia 29. Espero conseguir ver a Alice, que das últimas vezes que eu fui, não consegui vê-la, tá certo? Maria Silva também está aqui pelo Página Espírita. A Maria Silva e o Mário Silva, olha que interessante. Meus grandes amigos, a Maria e o Mário, os dois Silvas, que legal. É isso mesmo. A Alice Souza dando boa noite, a Gisele Pereira também chegou aqui. Marcos Valentim Graneg, meu amigo querido, Museu Harmonia Chico Xavier, né? Onde eu estive há 2 semanas aí, fazendo a palestra lá, né? A Gi dando boa noite. Boa noite, Marcos Valentim Graneg, meu amigo querido. E claro, quem? A Rita Santina Vieira, essa minha amada querida, que está sempre aqui me auxiliando, né? O Pedro Henrique Silva Santos disse oi, que está aqui pelo YouTube. Seja bem-vindo, meu querido. Lira de Campos também está aqui conosco. Davi Silvan também. Devi Silvan. Peraí, deixa eu olhar direito aqui, gente. Devi Silvan. Pedro Silva Santos, Pedro Henrique Santos, Manuel Ribeiro Costa de Jesus, Manuela Ribeiro Costa de Jesus, é a Manu, sua linda, é a Manu, gente, a Lira de Campos, é isso mesmo, a Manu, sua linda, que é a neta da Vera Lúcia, está aqui pelo YouTube, essa fofura, você está participando do sorteio, viu, Manu? Sua linda, você está bem? A Manu, uma graça, gente. E quem mais? Ana Vale, também de Portugal. Jaime Vale, esses irmãos queridos, que são irmãos de alma, né? Meus irmãos de alma, e são irmãos, né, consanguíneos. Só ela mora em Braga e ele em Guimarães, mas estão sempre aqui conosco. Meu Deus, eu tenho muita gratidão por vocês estarem aqui. Devi Silvão está aqui conosco também. Uau, opa, boa noite, Manu, isso mesmo, oi Gasparzinho, Isaac Martins, seja bem-vindo, viu, Gasparzinho, tô branquinho mesmo, né, tá parecendo mesmo, gente, que legal, seja bem-vindo, viu, só eu tô bem, a Manuela falando, eu tô bem, né, a Mira de Campos dando boa noite, né. Eu jogo bifufa e sou buga, Davi Silvão falando aqui, tá certo. Isaac Martins também estão aqui
participando aqui da nossa live hoje. Sejam bem-vindos, amigos aqui, né, do YouTube. Para quem não me conhece, gente, eu sou Hélio Paiva, palestrante espírita, né? Que estamos sempre aqui trabalhando temas da doutrina espiritual. Será se fossem cegos. A Rose Lima chegou aqui, Ivone Sanches também, a Maria Jesus Machado, Antônio Everaldo da Silva, todo mundo chegando aqui. A Josefa Santina, minha cunhada direto de Pernambuco, de Aliança. A Maria Socorro chegou aqui também. Nossa, chegou todo mundo junto aqui, quase que eu não consigo ver a galera, tá certo? Quase que eu não consigo ver a turma. Então, hoje, se fossem cegos, a citação de João, capítulo 9, nós vamos falar hoje desse tema, né? O Jaime Wagner, no domingo, estava a almoçar em Braga com a Ana. Que legal, Jaime, estava a almoçar. Acho tão gostoso quando vocês falam assim. Isso mesmo, é muito bom, né? Muito bom se dar bem com os irmãos, não é verdade, Jaime? É isso mesmo. Infelizmente, nem todos os irmãos têm essa sintonia, né? Amanhã eu estarei no Centro Espírita Mãos Estendidas em Diadema. Eu vou falar do tema companheiro, né? Que fala também da família. Flávio Eduardo de Jesus, boa noite, meu amigo. O Flávio Eduardo de Jesus, que é o pai da Manu. A Manu está no YouTube, o pai aqui no Facebook, e a Vera Lúcia, que é a avó também. Oh, meu Deus, que bom ter vocês aqui comigo. Boa noite, Flávio. Saudade de vocês, viu? Nunca mais encontrei vocês lá no Irmão X. A esposa está bem, dá um beijo nela. A Maria Alves está aqui conosco. O Jaime Wagner estava a almoçar com a Ana, muito bem. Maria Vilma Cavalcante Ramos. Hoje vou ganhar um livro, tomara, KKK, pode ser. Maria Vilma, que também é do Luz Harmonia Chico Xavier, da mesma casa do Marcos, né, Valentim Granelli, que já está aqui conosco. Boa noite, seu Ega. Maria Alves dando boa noite aqui. Dona Rita e amigos. Para você também, Maria Alves, gratidão. Gratidão a todos vocês que estão sempre aqui conosco. Eu tenho uma gratidão imensa. Ontem estive com o Luiz Leite e o Marcos Valentim Granelli lá em Guarulhos, né? Participei do programa do Luiz Leite lá. Muito bom. Família Web, né? Fui agraciado com o convite, né? Lourdes Santos Souza também. Oi. Lourdes Santos Soares Souza também aqui pelo YouTube. O Denis Ferreira também chegou aqui, meu amigo querido. Do irmão Rosário, eu estive na quarta-feira passada, né, fazendo palestra lá. A Vera Cidane chegou aqui. A Lourdes Câmara Marques também está aqui conosco, que já foi sorteado aqui na nossa live. Muitos que estão aqui já foram sorteados, inclusive a Ana Vaga de Portugal, né? O Denis Ferreira, boa noite, meus irmãos e irmãos de espírito. Isso mesmo. A Lira de Campos dando boa noite para o pessoal que vai chegando aqui, né? Saudade de você também. Quem que está falando aqui? A Luciana Ribeiro Costa de Jesus, que é a mãe da Manu. Tá a família toda aqui hoje. A Luciana, o Flávio, a Manu, a Vera Lúcia, e com certeza o Anísio também está por aí. Só que ele não se manifestou, né? Aparecida Câmara, minha companheira também do Irmão X, Rogério Lucas. Essa minha mãe, Dona Ana, assistindo. Que legal! Mais uma semana, adoro acompanhar vocês, seus lindos. Obrigado, Rogério Lucas. Ô, Dona Ana, seja bem-vindo. Troquei o nome da sua mãe, me desculpa, eu falei Dona Maria outro dia, não foi? Mas a Dona Ana, não vou errar mais, viu, Dona Ana? Prazer ter a senhora conosco, tá bom? Edneuza Leite Azevedo também está aqui conosco. A Maria Martinez também chegou aqui pelo Página Espírita, minha vizinha aqui, minha grande amiga aqui, esposa do Ezequiel Lários, seja bem-vinda, viu? Gratidão ter você comigo, Maria Martinez. Hoje tem sorteio de livros, hein? Todo mundo atento aí. Isso mesmo. Manuel Ribeiro Costa de Jesus, repreensão. Não entendi. Tá bom, a Vera Lúcia está aqui, do lado da Vera, muito bem. Tá a família toda, gratidão a todos vocês. Anísio Costa Neto, que é o vovô da Manu. Nossa, gente, é muito bom ter vocês aqui comigo. O marido da Vera Lúcia, esse casal que eu gosto demais. A Luciana também, o Flávio Eduardo de Jesus, que na verdade eu não chamo ele desse nome, né? Eu chamei de Orlando Moraes, que ele toca violão, canta, e é a cara do Orlando Moraes. É muito parecida.
Hoje eu ganho de novo. Tomara, cunhada, tomara que seja assim. Eu torço para todos vocês, né? Nós vamos sortear Sublime Encontro, né? Despedindo-se da terra. E se as crianças forem sorteadas, Pai Nosso para as crianças. A Rosana Ferreira da Silva chegou aqui, a Rô, nossa amiga querida, chegou aqui também. Então eu estive ontem no programa lá do Snake, uma grata satisfação. Ganhei um livro do Marcos Goulart, a trilogia da existência humana. Não deixou eu pagar o livro, fez uma dedicatória para mim, muito bonita, né? Meu querido, maior qualidade sua é a comunicação, pois vem do coração. Mas procede, meu Deus, a paciência com o seu dia a dia. Mas procure ter mais paciência com o seu dia a dia. Foi a mensagem do Padre Bento. Te amamos. Padre Bento, que é o mentor do meu querido Marcos Goulart. O Padre Bento mandou essa mensagem para mim, para eu ter mais paciência. Gente, é difícil, viu? Pensando o quê? Que nós não somos santos, não, né? Inês Camaradias chegou aqui também. Boa noite, Inês. Seja bem-vinda. Ela que foi sorteada junto com a Lourdes Câmara Marques no mesmo dia. As duas ganharam livros, né? Eu entreguei para as duas de uma vez, lá no Centro Espírita Irmão X. A Rosana está mandando para nós aqui um coraçãozinho, essa coisa linda. Muito bom ter vocês comigo. Daqui a pouco vamos começar a nossa live, porque temos bastante. A dona Nilza Criso Freitas, de Minas Gerais, direto do Prata, em Minas Gerais, também chegou aqui, a dona Nilza. Seja bem-vinda, dona Nilza. Gratidão por ter a senhora conosco, viu? Então nós temos no YouTube hoje mais pessoas também. A última live deu mais de 80 visualizações. Graças a Deus. Continue me ajudando aí, compartilhando. Eu quero fazer mais um pedido a vocês. Me ajudem, inclusive convidando os amigos para se inscreverem no meu canal, na minha página do Instagram. Falta apenas 34, parece, pessoas para chegar a 1000 seguidores, para que eu possa voltar a fazer pelo Instagram. Então, se puder, egliopaiva.965, tá bom? Quem puder me ajudar aí, me ajudem, né? Me seguem aí, ou me sigam aí, peça para os amigos, compartilhem para que eu possa voltar a fazer também pelo Instagram. Boa noite, estou muito gripada. Ô, dona Nilza, vamos vibrar pela senhora, viu? É gripada que está aqui mesmo, né? Então vamos... isso mesmo. A Rita já vai anotar, viu, dona Nilza, para fazer vibrações para a senhora. Vai ficar tudo bem, viu? Toma chá aí, se ela está na fazenda. A dona Nilza mora na fazenda, viu, gente? Ela mora na fazenda, né? Ela é fazendeira, dona Nilza. Só que a fazenda hoje é moderna, né, gente? Tem televisão, tem internet, tem tudo. Alexandre Pereira, você conseguiu chegar e falou que não sabia se ia conseguir, mas chegou. Boa noite, meu irmão. Saudade de você. A Maria Câmara Dias também chegou aqui. Ronaldo Oliveira, direto da Baixada Santista do Caiçara, também chegou aqui. Boa noite, Ronaldo. Beijo na Meire, viu? Boa noite para vocês aí. A Meire que deve estar aí do seu lado sempre. Semana passada ela mandou um beijo, um abraço para mim. Muito bom. Muito legal, né, gente? Essas amizades que nós temos. É muito maravilhoso isso. Amizades que tem muitos anos de amizade, né? Ronaldo, a gente trabalhou junto no Centro Espírita Irmão X por um bom tempo. Agora eles estão na Baixada, não estão mais por aqui trabalhando, mas a amizade continua. Já foi sorteado na nossa live. Ele não vem em São Paulo sem vir aqui me visitar, para a gente fazer uma selfiezinha, não é verdade? Ronaldo, é muito legal, né? Então, sim, ela está aqui. Então, beijo, Meire, tudo de bom. Por favor, amor, anota Alice Guarido aí, por favor, que eu esqueci de anotar, senão na hora da vibração eu esqueço. Vibrações para Alice, tá bom? Para Alice Guarido, isso mesmo. Então, gente, a família reunida, né, os amigos, né, a Maria Camaradias, a Inês Camaradias, que são irmãs, estão aqui, sempre juntos aqui, as famílias, né, marido e esposa, os avós, os pais, a neta, né, só da família da Vera Lúcia, 5 participando, inclusive a Manuzinha, essa linda, né, que diz que gosta de mim. Então é muito legal. Amizade de criança é coisa mais linda. Amizade não se compra, se conquista, é isso mesmo. É verdade, minha cunhada, né?
E ela continua internada nesse guarido, né, Ronaldo? Eu estou sabendo. É uma encarnação difícil, né? Reencarnação difícil. Mas para tudo existe uma razão, só nós não sabemos quais, né? Então Deus, que sabe de todas as coisas, nós vamos continuar pedindo, que eu sou um eterno pedinte, né? Que eu falo isso, né? Então amanhã eu já vou pedir, então para vocês estarem comigo também amanhã, que eu vou estar no Mãos Estendidas em Diadema, que é uma palestra presencial, mas também é live, que eu transmito ao vivo, então espero que vocês estejam comigo também, né? Lá junto comigo amanhã, a partir das 20 horas, né? A Giovanni Freire chegou aqui, que hoje esteve comigo aqui na nossa banquinha, ela passou aqui, fizemos até uma selfie, nem deu para eu publicar, mas amanhã eu vou publicar, viu, Giovanni? Essa minha amiga querida, esteve por aqui hoje, passou por aqui para me dar um abraço, muito legal. Boa noite, amigo, boa noite. A Maria Câmara está falando aqui. Favor colocar... Ah, tá, a Rita vai anotar. A Rita vai anotar. Nossa Senhora, tá bom. Então vamos vibrar pelo Gaia, tá bom? Aqui saíram os países, eu imagino que sejam os países. É isso mesmo, esses corretores são terríveis. Amor, você podia fazer favor pegar o gravador para mim, que eu esqueci. Então, gente, nós vamos sortear hoje. Já mostrei o livro que eu ganhei, né? A Trilogia da Existência Humana, que eu estive ontem lá, né? No canal Web Rádio, né? No programa do Luiz Leite. O Luiz Leite foi da Rádio Boa Nova por 28 anos, conheci ele pessoalmente ontem, e assim, fui muito bem recebido na podcast dele, foi muito legal, e assim, adorei, gente, muito maravilhoso o programa dele, tive a oportunidade de falar um pouquinho, está no meu Facebook esse trabalho de ontem, eu já compartilhei, quem quiser, puder assistir, assista, está no meu Facebook, tá bom, gente? Então, no meu YouTube não está no YouTube dele, mas está no meu Facebook, tá bom? Então, quem quiser assistir, assista lá para ver como eu me saí, né? As primas também se unem ao vivo aqui na sua live, isso mesmo, Mira de Campos, ela e a Rose Lima. Desculpa, não falei. É isso mesmo, gente. A família Câmara está sempre aqui, a família Wagner também de Portugal, os irmãos estão sempre aqui, a Nádia Regina Petit Bruniera também aqui com o Gabriel Bruniera, esse lindão, beijo Gabriel, e o Carlos também, que é o pai, né, Carlos Bruniera, a Rose Lima, você é luz, Errar estrela e luar. Já muito saber disso. Obrigado. Então, Gabriel, esse menino lindo, saudades de vocês. Tem sorteio hoje, vamos ver se o Gabriel ganha hoje um livro, né? O Gabriel, o Carlos Brunera estava trabalhando, até comentei aqui outro dia, e está trabalhando na orientação do Irmão X, eu cheguei para trabalhar, no trabalho voluntário, ele falou, o Gabriel gosta muito de você, porque ele não consegue verbalizar, né? Mas quem ele fica falando, quando é 8h10, ele já fala, com a mãe, né, com o sinal que está na hora da live, ele fica de olho no relógio. Isso é muito legal, isso é muito legal mesmo. No YouTube deu um negócio aqui, reconectando aqui, não sei o que está acontecendo aqui, gente. Vibração para o René Luiz da Silva, a Rita vai anotar, tá bom? Rose Lima, René Luiz da Silva, que é o marido da Rose Lima, desencarnada há 1 ano e pouco, né? Está chegando 1 mês já, né, Rose? É isso mesmo. Rita, um abraço. Você também. Para você também, isso mesmo. Isso mesmo. Então, gente, está na hora de começar a nossa live. Já falamos demais. Então nós vamos começar a live já, que está chegando o pessoal, né, gente? Não tem jeito de começar. Mas agora deu uma tranquilizada. A Kátia... Como é que é? Desculpe, deixa eu ver aqui. Kátia Catita Bezerra, seja bem-vinda, Kátia Catita Bezerra. Eu me lembro de você ter participado da nossa live anteriormente. Seja bem-vinda à nossa live. Vamos falar hoje de Se Fosseis Cegos, é o tema de hoje. Que lindo, Gabriel, é muito fofo. Isso mesmo, Vera Cidane. É um lindo, né? Então, gente, nós vamos, nesse momento, tranquilizar nossas almas, nossos corações.
tranquilizando. Muito obrigado. Imagina, Kátia, é um prazer receber você conosco, tá bom? Espero que você goste da nossa live. Nossa live é bem familiar, viu? A gente brinca, a gente fala da doutrina, fala do tema, a gente vai cumprimentando as pessoas que chegam, é assim, tá bom? Então, nesse momento, vamos então tranquilizar nossos corações. Quem tiver uma aguinha, pode colocar para fluidificar, que com certeza nós recebemos o auxílio do plano maior. Te conheço da casa da Rose. Ah, Kátia, tá certo, desculpa. Mas aqui na nossa live, não lembro você ter estado conosco aqui. Obrigado a Rose que convidou. Essa amiga da Rose é minha amiga também. Já nos conhecemos da casa da Rose. Só que eu não estou me lembrando. Depois eu vou olhar direitinho. Tá bom? Que aqui agora eu não consigo. Então, gente, vamos acalmar nossas almas, nossos corações. A Mary Alves, chegou a família toda aqui também. Mais uma prima aí, ó. A Mary Alves, a irmã da Rose Lima e prima da menina de São José dos Campos, né? Isso mesmo. É dos Evangelhos do Renê. Isso, é. Ah, tá, certo. Então, boa noite a todos. Elisete Vieira Soares, a irmã Luiz Souza também, aqui as duas irmãs. Hélio Pedrosa, salve Hélio Pedrosa. Tudo bem, meu irmão, meu xará. Lembra de Hélio Pedrosa, gente? Aquele que fez a entrevista comigo, que eu estou devendo para vocês uma live só de perguntas, né? Que o Hélio fez as perguntas para mim lá naquele domingo, 8 de fevereiro, acho que foi. E foi muito legal, o pessoal gostou, né? Obrigado que tem carinho com o Gabriel. Imagina, o Gabriel é tudo de bom. Nós que agradecemos por ele estar assim mostrando para nós toda a sua alegria, toda essa vida, assim, uma encarnação difícil, porém, né, ele está tirando de letra, e vocês também, como os pais dele. Eu admiro muito vocês por isso e a todos vocês. Então vamos tranquilizar nossos corações, agradecendo a Deus e a Jesus a oportunidade de estarmos juntos mais uma vez. Se fossem cegos é o tema de hoje, que nós possamos ter esse entendimento. Quando Jesus falou, se fossem cegos não teria esse pecado, mas agora que sabem, a responsabilidade aumenta. E é isso que a doutrina espírita mostra para nós. Porque quando nós sabemos, mais responsabilidade nós adquirimos, é o assunto dessa noite. Muitas vezes nós também queremos ficar cegos por algumas situações, e é isso que nós vamos falar nessa noite. Vamos procurar aprender cada vez mais ensinamentos dessa doutrina maravilhosa, que tanto nos ajuda, que tanto nos auxilia, que tanto nos consola e nos esclarece. Nessa paz, nessa calma, nessa harmonia, eu peço autorização a Deus e a Jesus, aos mentores amigos, autorização para iniciar esse encontro, dizendo graças a Deus, e graças a Jesus, e graças a Jesus. Margarida Pinto chegou aqui também, minha amiga querida, minha companheira também do Seu Espírito Irmão X. Muito bom ter vocês aqui comigo, todos vocês, né? Então, nós vamos falar do tema de hoje, se fossem cegos. Esse versículo, ele nos ensina a respeito da responsabilidade do conhecimento das leis de Deus. Então, na live da última quinta-feira, no Chico Xavier, quem assistiu, né? Eu falei esse respeito, exemplificando a respeito do selvagem e do homem civilizado. Né? Arminda Maciel chegou aqui também, seja bem-vinda. Arminda Maciel, que é irmã da Virma Maciel, que está aqui. Não é irmã, não, gente. É só o mesmo sobrenome. Nós fizemos foto de dia do Irmão X sobre isso. Elas são amigas, são companheiras de trabalho do Irmão X, mas não são, irmã. A irmã da Virma Maciel é a Luzia Maciel. Eu sempre confundo. Tá certo? Arminda são amigas, sim, mas não são parentes, apesar de ter o mesmo sobrenome, né? Está sempre no mesmo local, a gente confunde. Tá bom, gente? Então, é isso. Então, na última quinta-feira de Chico Xavier, eu falei exemplificando a respeito do selvagem e do homem civilizado. Essa cegueira que Jesus cita, não é a cegueira dos olhos físicos, mas a cegueira espiritual. Nós, todos nós, né, espíritos criados há muito tempo, nem sabemos quanto tempo, criados simples e ignorantes das leis de Deus. E o período que as leis dos homens não existiam ainda. A lei era do mais fraco quanto mais forte, né? Então, não existiam as leis dos homens ainda, que existem hoje.
As leis de Deus existem desde sempre, mas nós espíritos ainda brutos e muito animalizados, recém-saídos do reino animal, quando nós estávamos lá nas cavernas ainda, né? Então, mas nós já sentimos em nosso íntimo que existia uma divindade maior, que controlava todas as coisas. Não sabia o que era, como se chamava, né? Mas nós sabíamos que existia algo maior. E estou com dificuldade no YouTube, gente. Acho que eu vou ter que encerrar e começar de novo. Então, nós não entendíamos, né? Nós não sabíamos, não entendíamos. Esse período onde apenas a lei do mais forte prevalecia. E a moralidade, ainda pouco ou quase nada desenvolvida, ainda germinando em nós, espíritos recém-chegados ao reino humano, né? Que nós passamos pelos reinos, né? Mineral, vegetal, animal e hominal. É o que a doutrina ensina para nós. Eu vou encerrar o YouTube e vou começar de novo, porque não está funcionando aqui. Então nós vamos retornar. Vou encerrar para a gente voltar de novo. Vocês só tenham um pouquinho de paciência para que eu possa encerrar aqui. Não está querendo encerrar. Agora sim. Então, nós vamos continuar aqui primeiro pelo Facebook, página Espírita e Facebook Hélio Paiva. Enquanto isso, nós vamos tentando reconectar aqui no YouTube, tá bom, gente? Então, nós éramos cegos ainda em entendimento, né? Nós éramos cegos em entendimento e compreensão. E é dessa cegueira que Jesus se refere, né? Se fosseis cegos, né? Responderam aos fariseus, quando ele pergunta, posso curar o cego de nascença? Passando, Jesus viu que era cego. Estou conseguindo encerrar aqui, gente. Então, mas deixa eu continuar assim, depois eu vejo o que aconteceu no YouTube. Que pena, tinha bastante gente hoje aqui. Mas não estou conseguindo parar, tá bom? Então, Jesus observa que tinha aquele cego de nascença. Seus discípulos me perguntaram, olha que interessante, mestre, quem pecou, ele ou seus pais, para ter nascido cego? E Jesus responde, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para manifestarem nele as obras de Deus. Olha o que quis dizer. Eles perguntaram se era de reencarnação, né, gente? Foram os pais que pecaram e ele responde por isso. Naturalmente que a doutrina fala para nós que não. Nós somos espíritos individuais, cada qual responde pelos seus erros. Então nós não respondemos pelos nossos pais. Maria Câmara Dias, que bom que você assistiu, tudo bem com você? Assisti, legal. Você gostou, Maria Câmara? Que legal, isso mesmo. Tá falando da live de ontem, né, que eu fiz lá em Guarulhos, que eu participei, né? Então, gente, tá meio ruim aqui no YouTube, mas deixa assim mesmo. Nem sei que eu tentei encerrar, não consegui, né? Então, o que ele fala? Para manifestar nele as obras de Deus, e fala assim, Jesus fala, importa que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia, a noite vem sem ninguém esperar, quando ninguém pode operar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo, Jesus fala. Dito isso, cuspiu no chão e fez lodo do cuspe e untou com lodo os olhos do cego. E disse-lhe, vai e lava-te na piscina de Siloé. Significa enviado, né? Essa é o Siloé. E diziam, e ele melhorou. Então ele se lavou e voltou já enxergando. Nossa! E assim seus vizinhos, os que o tinham visto antes pedindo esmola, diziam, não é este aquele que estava sentado e pedia esmola? Responderam uns, né? Alguns responderam, é este, José Vasconcelos, seja bem-vindo, Coronel João Sá, na Bahia, seja bem-vindo, José Vasconcelos, gratidão pela presença, viu? Direto de Coronel João Sá, na Bahia, opa, faz tempo que você não entra por aqui, meu querido, Mary Pires também, a Mega Regina, minha amiga querida, também voluntária do Irmão X, seja bem-vinda, Mega Regina, agora é a Mary Pires, a Lídia Pimentel também está aqui conosco, seja bem-vinda, Lídia Pimentel, gratidão ter você aqui conosco. Então, outros ao contrário diziam, não é, mas é outro que se parece com ele, outros ao contrário, não é, mas é outro que parece com ele, ele porém dizia, eu é que sou. Ele diz, sou eu mesmo, que era cego e agora vejo, né?
Perguntaram-lhe, pois, como te foram abertos os olhos? E ele responde, aquele homem que se chama Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me, vai ao tanque de Siloé, lava-te. Fui, lavei-me e vi, e enxerguei, né? A Maria do Carmo Zapaté aqui, Rio Grande do Norte, direto de Natal. Oh, seja bem-vinda, Maria do Carmo. Filha do Vô Celso, lembra do Vô Celso, gente? Lembra Vera Cida, né? Filha do Vô Celso. Seja bem-vinda, Maria do Carmo. Direto do Rio Grande do Norte. Eita, nós temos Rio Grande do Norte, Bahia, Minas, tá aqui, tá bom. Né? Sergipe hoje não tem, mas temos Pernambuco, a minha cunhada, e tá chegando o pessoal aqui. Sejam todos, e Portugal, claro, né? Então... E perguntaram a ele, onde está ele? Que é Jesus. Ele falou, não sei. E essa passagem pode ser muitos significados. Vamos ouvir diversas interpretações, porque cada expositor de evangelho pode traduzir de uma forma, né? Esse fato que Jesus não se encontra mais naquele local após conseguir realizar tamanho milagre, é a prova da sua humildade. Não ficou ali para ficar, né, se manifestando ali, né? O Quitério Cavalcante, direto não é mais de Lins, oh meu Deus, não gravei o nome da cidade, Itapuã, isso, Quitério? Itapuã, né, isso, agora ele não mora mais como é que é? Em Lins, não, agora ele está meu Deus, esqueci o nome da cidade, acabei de falar. Então ele não mora mais não, agora é o Biratã, Guarantã, qualquer coisa assim, né amor? A Vera Cidade, como sempre, lembro de você, do Vô Celso, muito prazer mesmo, muito prazer, menina, tá te cumprimentando, Maria do Carmo Zapaté, é isso mesmo. Então, gente, continuando, dos significados, né? Então, Jesus não se encontra porque ele não quer se mostrar para isso. Se fosse alguém que quiser receber elogios, né, por aquilo, né, ele estaria por ali, tinha permanecido ali, mas ele não, ele foi embora. E como sempre falava para aquela pessoa que ele curava, ir se mostrar aos sacerdotes no templo, para que eles entendessem que ele agora não era mais alguém que estava paralítico e poderia entrar no templo, porque eles não poderiam entrar no templo se fosse paralítico daquele tempo. O Ellison Moura chegou aqui, nosso primo querido lá do Sergipe, chegou aqui o Ellison Moura, do Sergipe, direto do Sergipe, direto lá de Sítios Novos, né? Seja bem-vindo, Ellison Moura, filho da Nenê Silva, neto do tio Guilherme da tia Marina, seja bem-vindo, Ellison, beijo para você, beijo para a família toda aí, viu? Seja bem-vindo aqui. Eu encerrei com o YouTube, gente, e vamos tentar abrir de novo para ver se o negócio funciona, porque não está querendo nada comigo o YouTube hoje, né? E por que Jesus misturou terra e água? E não a água do poço, que estava ali do lado, né? Que inclusive Jesus mandou se lavar no poço. Nesta ação simbólica, Jesus quis unir o material e o espiritual. A energia do Cristo e a terra como símbolo material, né? Cidade boa. Irapuã. Irapuã, quase que eu acerto. Quase que eu acerto, é Irapuã mesmo. Seja bem-vindo, né, Itapuã, né, Irapuã. Seja bem-vindo, Quitério Cavalcante, o avô do Ravi. Eita, seja bem-vindo, beijo no Ravi aí, viu? Então, é uma mistura simbólica, né, que fala que nós vemos da água, não é isso, gente? Nós vemos da água, Jesus faz isso. Também nos faz lembrar a criação do homem e dos seres vivos, onde a Bíblia diz que o homem foi feito do barro. Não é isso, gente? E animado pelo sopro do Criador, o despertar da visão espiritual. Jesus fez essa analogia, mas com a visão material, né? E após Jesus curar este cego de nascença, este fato aconteceu um sábado, que é dia sagrado, né, para eles. Eles dizem que Jesus não é de Deus, porque curou no sábado, o que era proibido pelas leis. Inclusive tem uma passagem de Jesus que ele fala, se o seu boi cair num buraco, você não vai salvar ele no sábado? Jesus fala sobre isso, né, numa passagem. Então, quando se pergunta se aquela deficiência era relacionada aos pais ou ele mesmo, estão demonstrando o quê? Que acreditam que é da reencarnação, não é? Porque só o retorno junto dos mesmos pais, na mesma família e com alguma limitação, é algo que ocorre nas reencarnações, visando reparar erros de outras encarnações e também do deficiente visual. Essa deficiência pode estar também relacionada a erros do próprio deficiente,
que pode ter cometido os deslizes em outra encarnação e pedido para retornar com aquela limitação, não é isso? Mas Jesus abre outra possibilidade, a possibilidade da missão. Por isso que ele fala, nem seus pais, pode ser para mostrar o poder de Deus, que ele fala, né? Né? Então é isso. Então aqui esgotou aqui o YouTube. Então, infelizmente, hoje o YouTube não vai dar. Depois eu compartilho a palestra no YouTube, né? Então, Jesus abre essa possibilidade, como eu falei, dele vir apenas para cumprir aquele período, aquela missão de estar ali apto a ser curado por Jesus, mostrando o poder de Jesus, né? Acelerando a sua evolução. Nós falamos aqui das missões. Eu vou reencarnar assim, quando Jesus vier eu vou ser curado, porque eu já teria cumprido o meu período de resgate, né? Serviço de exemplo também para que se manifestasse nele as obras de Deus e do poder de Jesus de curar os enfermos. Então, mas Jesus não veio para curar corpos, mas para curar almas, espíritos, né? Porque as enfermidades do corpo são reflexos do quê? Das enfermidades da alma, certo? Exatamente, né? Então, se fosseis cegos, não terias pecados, diz Jesus aos fariseus. A principal mensagem da cegueira, que está em João capítulo 9, é esse. Se fosseis cegos, não terias pecados. Aqui ouvimos constantemente, como citei na palestra da última quinta-feira, quando citei a comparação do índice de um conhecimento, como eu disse no início, e o homem civilizado e a responsabilidade do conhecimento que se adquire. Por isso Jesus diz com toda a sua sabedoria, se fosseis cegos, ou se não soubessem, né, vocês não seriam responsáveis pelos erros que cometem. Mas agora que sabem ou já conseguem enxergar que as ações não estão de acordo com as leis divinas e continuam praticando, aí sim, responderão por seus erros. Será considerado os pecados, como se falava, né? Aquele famoso, quando mais será dado, mais será pedido, nós sempre falamos aqui. A partir do momento que a consciência se ilumina e se adquire o conhecimento, a ignorância e a ausência do conhecimento deixa só desculpa para se cometer erros. Adquirindo o conhecimento que a doutrina espírita nos oferece sobre a lei de causa e efeito e da imortalidade da alma. Qualquer escolha que se faça que não esteja de acordo com as leis de Deus, teremos que em algum momento reparar esses deslizes. Simples assim. Qualquer escolha que se faça que não esteja de acordo com a lei, responderemos. A culpa nem sempre ocorre imediatamente, né? Ainda ontem, meu amigo Ivo Peregrini me enviou um vídeo que é muito legal, né? Que fala da melancolia, que eu fiz uma palestra aqui sobre melancolia, se lembram? Né? Que, aliás, já apresentei aqui, né? Que pode tranquilamente fazer parte dessa live. Fala da melancolia que pode ocorrer ao final da encarnação. Já a idade avançada ou não, né? Porque adquirir a consciência não está relacionado à idade. E quando a idade mais jovem se comete erros, fruto da cegueira daquele momento, cegueira de entendimento, é claro, né? Ou mesmo falta de uma melhor opção naquele momento, cegueira, que às vezes a gente está cego mesmo. E às vezes, algumas vezes em nossas vidas, mesmo sabendo que aquela ação não é a mais correta, se comete. Muitas pessoas cometem, inclusive, crimes, né? Momento difícil, momento em que está desesperado, por alguma razão, acaba cometendo, mesmo sabendo. Fato muito comum, né? É claro que alguém que reencarnou em situação de pobreza material, pensar que é correto tirar a vida quem que reencarnou em menores condições, isso acontece muito, não é? Não tem entendimento, ele tem mais do que eu, por que ele nasceu rico e eu nasci pobre? Eu vou tirar dele mesmo. Então, naquele momento, a pessoa pensa que está certo. Naquele momento, por desconhecimento da reencarnação e da necessidade de se reencarnar em condições difíceis ou não, né? Pensa estar agindo corretamente. Porque Deus deu tudo a ele e não deu nada para mim. Porque ele tem tudo, eu não tenho nada. Mas eu posso ter tido tudo na outra vida, materialmente falando, e não aproveitei. Ou usei para usurpar, usei para explorar, usei para outras coisas. Então, quando nós entendemos a reencarnação, nós passamos a pensar diferente. Mas enquanto isso, não. A Nilma Maria chegou aqui, boa noite, tudo bem com você? Tudo bem, Nilma? Seja bem-vinda. A Maria Silva agora está aqui no Facebook, não está mais ganhando parte da Espírita. Seja bem-vinda, Maria Silva, por aqui agora, né? Mas em algum momento, né, o Espírito
passa a entender que as condições em que se reencarna somos nós que escolhemos, éramos cegos antes, mas agora com conhecimento nós enxergamos, portanto, se depois de saber nós seguimos agindo da mesma forma, receberemos a punição muito mais grave, ou seja, quando você era cego, tudo bem, volta o que Jesus falou. Quando você não sabia, tudo bem. Quando você era cego, tudo bem, de entendimento, tá, gente? Mas como agora se conquistou a visão, o resgate virá mais forte. Por quê? Porque agora eu sei. É o que Jesus falou para os fariseus. E como se tem a melancolia, se entende que poderia ter feito diferente. Mas naquele momento, muitas vezes, até pela idade avançada, já não se consegue mais. E é muito interessante isso. Eu quero fazer, mas não dá mais tempo. E porque na maioria das vezes, né, aqueles que se prejudicou, nem se sabe onde se encontram, para se desculpar e pedir perdão, ou, mais ainda, pode já estar desencarnado, e só será possível uma reparação, reconciliação em futuras encarnações, que pode demorar um longo tempo até nós nos reencontrarmos em outras vidas, porque as reencarnações não ocorrem ao mesmo tempo. Por isso nós devemos aproveitar o mais que nós pudermos quando Jesus fala: enquanto estás a caminho com ele, reconcilia-te com o teu adversário, enquanto estás a caminho com ele. Por quê? Pode ser que nós demoremos séculos, milhares de anos para nos reencontrarmos, para reparar aquilo que nós praticamos. Por isso que a doutrina é clara nisso conosco, né? Mas, retornando ao cego que Jesus curou, não apenas aquele cego, mas todas as vezes que Jesus curou, ele sempre perguntou: que queres que eu te faça? Porque a cegueira pode ser opcional, né? Muitos seres humanos preferem a cegueira espiritual, porque se alguém cometeu crimes graves, por exemplo, não deseja enxergar até que terá que responder pelos seus erros. Então ele não quer ouvir falar de reencarnação, saber que tudo que está fazendo retornará para ele em outra vida. Não quer ouvir nada disso. Não é? Prefiro acreditar, não morreu, acabou, a vida é uma só, esse negócio de reencarnação é invenção, tem que aproveitar a vida, porque eu vou trabalhar um mês inteiro para ganhar esse salário, esse salarinho, se pratico um crime e consigo o equivalente a um ano de trabalho desses bobos, que ficam trabalhando o mês inteiro para ir lá e roubar o salário deles. Não é verdade? Então para eles está tudo legal, por falta de entendimento. É a cegueira conveniente, não é? Eu prefiro ser cego assim. Sempre comento, não sei se estou certo, que Jesus pergunta sempre a frase: que queres que eu te faça? Porque muitas vezes a cegueira é conveniente, como no caso do criminoso. Mas mesmo que aquele cego de nascença, olha, eu vou falar dele, será que seria uma boa opção para ele passar a enxergar? Eu sempre falo isso. Será que é uma boa opção ele sendo cego? Já nasceu com a cegueira, tinha 40 anos, que é o que fala no texto, né? Vivia de esmolas, da caridade humana. Talvez ele não quisesse enxergar, porque a partir do momento em que ele voltasse a enxergar, não ganharia mais esmolas. Não é verdade? Ué. Né? Mande um alô para a galera aqui em Monteiro da Paraíba. Você está em Monteiro da Paraíba? Beijo, pessoal de Monteiro aí na Paraíba. Temos Paraíba aqui também. Ah, que legal. Tudo bem aí, Nilma? Dá um beijo nesse povo todo aí de Monteiro, na Paraíba, tá bom? Tá visitando sua mãe. Dá um beijo na mamãe aí, viu? Tá bom? Tudo de bom pra você aí, amiga. Bom ter você conosco aqui. Então, quando volta a enxergar, vai ter que trabalhar, vai ter que se sustentar, que não vai mais ganhar, né, esmolas. Não é assim? Por que eu quero enxergar? É o mesmo caso das pessoas que cometem erros. Eu não quero enxergar isso não. Boa noite, primo. Dia 4 estarei no... Ai, meu Deus. No Bahia, no Pai. Não entendi. Aparecida Câmara falou: estarei na Bahia. Ah, é pro José Vasconcelos. Não é isso, Maria Aparecida Câmara? É pro José Vasconcelos que está mandando essa mensagem. Então talvez eu não quisesse chegar a partir daquele momento, porque poderia ter dificuldades no futuro. Seria um cidadão comum, saudável, e teria que buscar seu próprio sustento. Por isso Jesus perguntava: você quer mesmo ser curado? Após Jesus curar esse homem, ele se apresentou no templo e disse para os doutores da lei, os sacerdotes do templo, que agora enxergavam. E agora era a vez dos sacerdotes preferir a cegueira
espiritual aceitar o poder de Deus e de Jesus. Por isso, insiste na mesma pergunta, esperando que o homem que fora curado mudasse suas palavras. E este homem, não sendo mais deficiente, poderia entrar no templo, porque naquele tempo não era permitido que pessoas com deficiência entrassem no templo. A porta, chamada Porta Formosa, era onde os pedintes se concentravam, mas não podiam entrar no templo. E todos que tinham deficiência física, eram aleijados, não podiam entrar no templo. Tá certo? Esse cara nessa porta, que era toda de ouro, era uma porta de não sei quantos metros de altura. Na Bíblia tem, né? Falando do tamanho, do pórtico, né? E ele não podia entrar no templo, porque a partir do momento que ele estava curado, ele poderia entrar no templo. Mas antes disso, esses doutores da lei, os sacerdotes, perguntam para o pai dele, para a mãe dele, por que aconteceu, querendo dissuadi-lo de falar que ele foi curado por Jesus. Então, é exatamente isso, eles não querem que ele fale a verdade, querem que ele continue cego, porque ele foi curado por Jesus. E isso prova o poder de Jesus. Antes cometíamos erros que hoje são considerados muito graves, mas que em nosso início parecia algo normal. Por isso nós éramos cegos naquele tempo. Então a cegueira espiritual, em parceria com a conivência, também é muito comum. Então eu era cego porque eu não sabia. Mas agora que eu sei, eu respondo mais pelo que eu fiz, né? Então, como eu comecei a falar, a cegueira em parceria com a conivência é muito comum. Às vezes as pessoas querem ficar cegas, não querem enxergar, não querem admitir. Todos os seres humanos, por alguma razão, em algum momento, é conivente com algumas coisas. Fingimos cegueira em relação às imperfeições de quem amamos. Somos duros com as mesmas faltas se praticadas por aqueles que nós não simpatizamos. O que alguém que a gente ama faz, outro que nós não gostamos pratica também, nós somos mais coniventes com aqueles que nós amamos. Fazemos comparações dizendo, mas tal pessoa fez pior ou fez igual. Tal fulano fez alguma coisa, mas o outro fez pior. Nós procuramos alguém que fez pior do que o que nós amamos fez, para que nós não tenhamos que admitir que o nosso que nós amamos também errou, né? Então a Vera Lúcia Gutierrez chegou aqui também. Seja bem-vinda, Vera Lúcia. Gratidão por estar conosco. Então, ou seja, quem lá, né? Vemos um cisco no olho de quem não gostamos, mas não vemos uma trave no olho e dos nossos olhos também de quem amamos. E essa cegueira voluntária está presente em todos os segmentos da sociedade. Na família, quando muitas vezes alguém está cometendo erros e até crimes, ou envolvidos com vícios, e por mais que as pessoas próximas alertem, não se aceita que aquilo é verdade. E algumas vezes até se afasta e se torna inimigos daqueles que fazem o alerta. Se comete algum delito, se fecha os olhos insistindo que é inocente, ou foi levado, ou obrigado pelos amigos, sendo induzido ao erro. Não é assim, gente? Imagina, ele só foi porque obrigaram ele aí. São os amigos que são os culpados, não é assim, gente? É aquela cegueira voluntária. E na política também acontece isso com frequência. Em todas as situações, nós, seres humanos, né, tapamos nossos olhos diante das imperfeições daqueles que amamos e julgamos com dureza aqueles que não gostamos ou que não fazem parte da nossa família ou do nosso ciclo de amigos, ou também quando se está sendo beneficiado de alguma forma, é comum se alegar cegueira, né? Quando eu estou sendo beneficiado também, eu vou apoiar o erro, porque eu estou ganhando com aquilo. É muito comum isso acontecer também. Mas como diz o alerta de Jesus, se fossem cegos, na citação de João, no capítulo 9, ele diz assim, eu vim a este mundo para o julgamento, a fim de que os cegos vejam, e os que veem se tornem cegos. Aí que está falando? Que os que veem se tornem cegos, é como eu acabei de falar, da cegueira conivente. Os que veem se tornem cegos, eles não querem ver, né? Então, que os cegos vejam, os que não conseguem enxergar passam a ver, passam a entender o poder de Deus e de Jesus. E aqueles que veem se tornem cegos para que eles não vejam o que está acontecendo. Foi o que aconteceu com os sacerdotes, que fizeram de cegos para não aceitar que o cego que Jesus curou estava realmente curado. Né? Olha que legal, né? Eu vi este mundo para o julgamento, eu fiz que os cegos vejam, né?
Que legal que ele fala. E aqueles fariseus que estavam com ele ouvindo isso, lhe perguntaram, também somos cegos? Os fariseus perguntaram. E Jesus respondeu, se vós fosseis cegos, não serias culpados. Mas quando alegais, nós vemos, por essa razão o pecado persiste dentre vós. Olha o que ele fala. Ou seja, fala do conhecimento. Se eles fossem pessoas ignorantes que não conhecessem, eles não seriam culpados, né? Não seriam culpados. Mas quando é legais, que eles veem, que eles sabem, nós vemos, né? O pecado persiste em vocês, ele fala. Sempre aquela afirmação dialética, quanto mais sabemos, mais responsabilidade nós temos. Ou quanto mais lhe será dado, mais lhe será pedido novamente. Como foi comentado lá no início, quando nós sabemos, temos menor responsabilidade. Mas quando sabemos e somos coniventes com os erros, certamente responderemos mais gravemente por esses erros. Porque Jesus falava assim para eles, porque eles sabiam, eram pessoas cultas, enganavam o povo com suas pregações. Quanto mais se sabe, menos se pode errar. Infelizmente, os fariseus estão ainda, né, entre nós, se encontram em todos os locais e atividades, defendendo coisas e pessoas que sabem que não são merecedoras de apoio, mas por ganância, e na maioria das vezes apenas por orgulho, e não admitir que errou em suas escolhas, não admite a má escolha e segue defendendo o indefensável, apenas para não admitir sua má escolha, que errou, que escolheu certo, que tomou decisão que não era melhor. Ou seja, falta de humildade, comum em seres humanos como nós, que somos ainda muito imperfeitos nesse planeta de expiação e prova. E esse que Deus envia para nos alertar costumam ser presos e até mortos em todos os tempos. Sócrates foi morto, apóstolo Paulo foi morto, João Batista foi morto, Jesus e seus apóstolos, praticamente todos, e muitos outros que Deus mandou para nós. Não é verdade? Então é assim, ou foi preso ou foi morto. Por quê? Porque os poderosos não querem que as pessoas ouçam e saibam da verdade. Tá certo? Aqueles que usam interferir nos interesses dos poderosos da terra são eliminados ou presos e isolados. Por que Jesus foi morto? Porque eles se viram ameaçados por Jesus. Jesus falou de um reino, mas o reino que Jesus falava era o reino dos céus, e não o reino aqui na terra. Por isso mataram Jesus, porque ousou mexer com os poderosos, ousou ameaçar os poderosos. O seu poder, né? Então é isso. Aqueles que ousam interferir nos interesses são isolados ou presos. No caso de Jesus, o mataram e de muitos outros, né? Então, nesse mesmo capítulo, ao final de Diálogo como cego de nascença que Jesus curou, os doutores da lei deixam claro que sabe da reencarnação. E das vidas sucessivas, quando ele diz assim, que ele é amaldiçoado desde o ventre da sua mãe. Eles falam. Ou seja, como amaldiçoado até o ventre da sua mãe? Então eles estão falando o quê? Da reencarnação, deixando entender que sua deficiência está relacionada a outras vidas, admitindo, portanto, a reencarnação. Ou seja, eles sabiam, eles conheciam, mas enganavam o povo dizendo que não. Por isso que, quanto mais se sabe, mais se tem responsabilidade. Se fossem cegos, que eles não eram cegos. Eles já enxergavam muito bem e sabiam, porém não revelavam. Quando eles falam que ele amaldiçoou desde o ventre da sua mãe, está dizendo que ele já trouxe essa deficiência por outra vida, por alguma razão. Que é uma maldição em ser daquele jeito, por prováveis erros que ele cometeu em outra vida. Mas Jesus diz que não, pode ser que não. Pode ser apenas para mostrar as obras de Deus. Jesus fala lá atrás, como eu já comentei, né? Aquela cegueira voluntária dos doutores do templo, e não admitir a cura daqueles, agora ex-cego, que não é mais cego, né? Era conveniente, porque se admite, se eles admitem, o erro cai por terra. Tudo que defendem e pregam, como dissemos antes, é fruto do orgulho e da vaidade deles. Perderiam muito se admitisse o poder de Jesus, quando os seres humanos preferem manter a cegueira e os olhos fechados para as verdades, e não apenas religiosas, né, gente? Devem ter paciência e compreensão. Cada ser humano tem seu tempo de abrir os olhos e algumas vezes são necessárias diversas encarnações ou muitas encarnações como as que nós estamos vivendo. Aconteceu conosco e também podemos ter a certeza disso. Aconteceu conosco já também isso, né? Existe uma forte aversão à reencarnação em todos os tempos. Mas só a reencarnação consegue esclarecer muitas coisas que antes não conseguíamos compreender. É o fato de termos evitado de enxergar e reparar muitas coisas em outras vidas, e por essa razão estamos aqui novamente.
E estaremos aqui, novamente, quantas vezes forem necessárias. Então que nós possamos, gente, cada vez mais nos fazermos de cegos sobre nós, assim, cada vez menos não nos fazermos cegos sobre nossos erros. E cada vez mais tapar os nossos olhos para imperfeições do próximo, o que ainda é muito difícil para nós. Que é o julgamento, né? Que é nós queremos ser melhores do que os outros, ser mais perfeitos do que os outros. Esse é o nosso grande desafio aqui como seres humanos, como espíritos reencarnantes que somos. Vamos tapar nossos olhos para a imperfeição dos outros e abrir os olhos para as nossas imperfeições. Quando éramos cegos de entendimento, não tínhamos responsabilidade, mas agora a nossa responsabilidade aumentou, porque nós sabemos. E foi o que Jesus disse: se não soubesseis, não teríeis pecado. Então, cada vez mais que nós vamos aprendendo, que nós vamos crescendo, que nós vamos chegando à condição de espíritos melhores, com mais entendimento, com mais saber, usando esse saber com sabedoria, que eu sempre falo isso. Então, que nós possamos ter esse entendimento. Se fosseis cegos, não teríeis pecado. Então, quanto mais nós enxergamos, quanto mais nós sabemos, mais responsabilidade como espíritos imortais que somos, nós vamos adquirindo. E adquirindo esse conhecimento, cada vez mais nós temos menos nós temos o direito de errar. Porque quanto mais nós errarmos, quanto mais nós cometermos enganos, que não esteja de acordo com as leis de Deus, nós iremos ter que reparar tudo isso em nossas vidas futuras, ou muitas vezes nessa própria vida, que nem tudo fica só nessa vida não, nas vidas futuras não, muitas vezes nós resgatamos na própria encarnação, e às vezes nem demora muito, né? Nós sabemos disso. Então, a Maria Martinez veio para cá agora, aqui no Facebook, ela estava ali no Página Espírita. Então, gente, foi o assunto dessa noite. Amanhã estarei no Centro Espírita Mãos Estendidas, em Diadema. Vou falar do tema companheiro, que é a lição 20 do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia do Chico, né, pelo Espírito Emmanuel, e será live também, né, e palestra presencial. Lá tem os assistidos, né, presenciais, e mais a live que eu transmitirei para vocês, e amanhã eu mandarei o convite para todos vocês, tá bom? Então, nossa live hoje não foi tão longa, nossa live se encerra, que nós temos sorteio hoje, daqui a pouco, Despedindo da Terra, Sublime Encontro, e se as crianças forem sorteadas, Pai Nosso, para as crianças, tá certo? Que é também do Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Meimei, tá certo? Muito legal. Então, nós vamos nesse momento falar dos aniversários. Muita paz a todos, foi um prazer ter vocês comigo mais uma vez. Infelizmente o YouTube hoje bugou aqui, não deu certo, caiu, então tá tudo certo. Então nós vamos... No final eu vou ler uma mensagem do Divaldo Franco, pequenininha, que é muito legal, que eu copiei aqui. Primeiro, eu quero... Aniversários são poucos hoje, tá, gente? A Cris e o Márcio, que é a Cristina Mosquiava Guimarães, o Márcio Guimarães, meus amigos queridos do Irmão X, o Márcio, que é o gêmeo do Marcos e Márcio, eram os dois MMs que eu falo sempre, aniversariaram, assim, aniversário de casamento essa semana, foi no sábado, mas a Cris não me mandou quantos anos, mas eu imagino que seja mais de 30 anos de casamento dos dois. Parabéns para vocês, a Cris não me respondeu. E nós temos também aniversário da Moana Tomiati Pernay, que é casada com meu primo, é prima também. Margarida Oliveira, que nós estivemos comemorando. Margarida, grande. Essa Margarida não está aqui hoje, essa minha amiga não apareceu aqui. E ela, estivemos na festa dela no domingo, foi muito legal, dançamos muito, fiquei até com as panturrinhas doendo, foi muito legal, live curta e esclarecedora. Obrigado, Vera Lúcia. Então, gente, Cídio Parmigiani, taxista lá do Ponta, lá da 25 de março, também aniversário dia 12, e Chico Rocha, meu amigo querido, lá do Ceará, dia dos namorados aniversariado, o Cídio e o Chico Rocha. Então, gente, foi muito bom, só esses aniversários que tivemos hoje. Nós temos mais aniversário, não temos, né, amor? Nós temos vibrações para o meu primo Geraldo Custódio Veríssimo, que está se recuperando, começar a fazer as químios, para Ana Vale e família. Você já anotou
os da Ana? Não. Tá aqui, ela. A Rita vai me passar. Eu já vou falar os nomes, tá, Ana Wagner? Dona Nilza Criso Freitas está muito gripada. Orlando Aquiraçudo, meu amigo querido, lá do Irmão X, que está com problema na visão, né, de catarata, mas vai fazer a cirurgia e já vai estar bem. Eu já me dando parabéns aniversariantes. Agora que eu vi aqui da Ana Wagner, chegou agora aqui para mim. Dá para você ler, não? O que é que eu escrevi? Não, eu leio aqui, pode deixar. A turma da Ana Wagner está aqui, que é a Ana Filipa Wagner de Oliveira, isso. Clara Wagner Neves, Fábio Neves, Ana Maria Wagner e Delfina Rosa Antunes. Todos em Portugal, esse pessoal todo. Né? Então, as vibrações que eu criei para você, essas aqui, porque para baixo é as da Ana Wagner. Vibrações para Maria Alves de Matos, desencarnada na última semana, irmã da Carmen Pontes, da Carminha, minha amiga querida, morando agora em Mogi das Cruzes. Vibração para Maria Alves de Matos, que desencarnou, estava com muita dificuldade, com um câncer muito agressivo, mas ela retornou ao mundo espiritual, tá assim. Eu quero pedir uma vibração para Fátima Lira. Não a conheço pessoalmente, gente. O filho dela, o Christian, deu para ver. Eu tenho uma amiga em comum, mas não é minha amiga no Facebook. Eu fiquei muito assim triste, ela pedindo que todos orassem por eles. Todos. E nós somos todos. Eu também faço parte desses todos. Ela é amiga de 2 amigos em comum meu, que o filho dela, jovem, aparentemente, 20 e poucos anos, desencarnou. E ela muito triste, pedindo que todos orassem por ela. Então vamos orar por essa mãe. Fátima Lira, seu filho Cristo desencarnou. E assim, eu vi tanta tristeza naquela publicação que eu anotei aqui, para nós pedirmos vibrações por essa irmã, por esse garoto que retornou ao mundo espiritual. Porque, gente, separar de filho, a gente não pode falar eu sei o que é, porque graças a Deus não aconteceu comigo. Mas muito triste para os pais enterrar um filho. Porque nós pensamos que sempre é o contrário, né? Os filhos enterram os pais. Os filhos levam os pais para o túmulo, mas nem sempre isso acontece. E quando essa ordem se inverte, nós pensamos que está errado. Não está errado, porque Deus sabe de todas as coisas, mas é muito difícil para nós entendermos isso. Nós somos ainda muito impotentes para entender. Então nós já entendemos isso, né? Nós já enxergamos isso, né? Quanto mais sabe, como nós sabemos, não podemos mais falar que Deus é ruim. É isso que Jesus falou nessa live. É isso que ele falou. Se fosseis cegos, não teria esse pecado. Então, se nós não somos mais cegos, nós já entendemos, nós já sabemos, nós já compreendemos os mecanismos da reencarnação, sabemos que quando reencarnamos, na maioria dos casos, exceto quando alguém tira a própria vida ou faz alguma coisa de responsabilidade, mas a maioria dos casos está na programação reencarnatória, que período que vai permanecer aqui, ou vai quando nasce, ou vai poucos anos, ou vai na meia-idade, ou vai na juventude, como esse moço. Mas é difícil para entender. Quanto mais nós sabemos, nós temos menos direito de reclamar, de ficar de mal com Deus. Mas é muito difícil essa separação. Então vamos vibrar por essa mãe Fátima Lira, pela família, e também por Christian, que ele seja bem recebido no plano espiritual. Então que ela receba essas nossas preces, essas nossas orações. Então, encerramos aqui. Não tenho aqui ainda vibrações. Para a dona Nilza, que eu já falei, para a Alice Guarido, que está no Hospital Santa Joana. Está quase fazendo 1 ano a Alice Guarido, que infelizmente foi para casa, retornou para o hospital. É uma reencarnação difícil. Ela praticamente não ficou com os pais ainda, mas nessa encarnação, mas é como a gente fala, é reencarnação. Não sabemos as razões, assim como porque a Alice reencarnou com esse problema, com essa dificuldade. Não sabemos. Só sabemos que é uma prova para toda a família e para ela também. Só Deus sabe de todas as coisas. Se fossem cegos, não somos mais cegos. Nós já entendemos os mecanismos da reencarnação e por que as coisas acontecem. Só não sabemos as razões, mas sabemos que nada é por acaso. Então, vibração para o Gael Monteiro, que tem 6 anos, né? Os pais e os professores não estão aguentando o Gael, que os bons espíritos o auxiliem, que visitem o Gael durante o sono dele, que aconselhem o Gael, que dê um passe no Gael, para ele acalmar o seu coraçãozinho, que normalmente está relacionado também à reencarnação. Espíritos que vêm, muitas vezes revoltosos,
Tudo isso a doutrina espírita explica. Então, vibração para o René Luiz da Silva, meu amigo querido, que retornou muito espiritual há um pouco mais de um ano, que é o marido da Rose Lima, e que ele esteja bem no plano maior. E todos que nós pedimos aqui, que todos sejam amparados, sejam auxiliados. E os que nós não falamos também. Todos que estão nos hospitais, em sofrimento, moradores de rua, nessas noites frias, que eles sejam atendidos pelo plano maior. Então nós vamos agora ao sorteio, né, amorzinha? É isso aí. A Rita vai pegar o saquinho com os nominhos, vamos sortear esses livros. Primeiro eu vou sortear Despedindo da Terra. A Rita está pegando ali. Você sumiu aqui de novo. Não tem problema. Apesar de que tá Não tem problema. Despedindo da Terra. Vamos ver quem vai ganhar. A Rita, vou chegar para cá, para a Rita ficar aqui, perto de mim. Oi, pessoal! Tá Chegou. frio aí? Chegou a moça do sorteio. Eita. Tá muito frio por aí? Tá todo mundo vendo o jogo da Copa? Francisco Santos, meu amigo, chegou aqui no finzinho. A hora do sorteio, Beijo, meu irmão. Francisco. Dona Neuza Cristo Freitas. Que Deus conforte o coração da família, né, dona Agora Neuza? chacoalhar Como mais é um difícil. pouquinho, tá? Ó. Balançar bem aqui, tá? Pronto, a Rita tá balançando aqui o saco. Ó. Então vamos lá. Vamos, quem vai ser o primeiro sorteado desse livro. Peguei o primeiro. Despedindo-se da Terra, psicografia de André Luiz Ruiz, Espírito Lúcio. Dona Nilza! Dona Dona Nilza! Nilza! Dona Nilza, a senhora ganhou um livro. Para Minas Gerais, aí, ó. Para Minas Gerais. Manda o endereço para mim, Dona Nilza. Dona Nilza, depois a senhora manda o endereço no Na mensagem, pra tá bom? ele, Manda tá? pra mim no Lá meu- no Messenger. Tá na que é mensagem. melhor, Viu? Tá bom, Dona Nilza? Parabéns, Dona Nilza. Fiquei feliz que foi a senhora, A viu? Minas Gerais. Sublime encontro. Olha, eu fico feliz com todos os ganhadores, viu, gente? Não é só Nadir com a Dona Paz Nilza, Viana, não. pelo Espírito Sampaio Albuquerque. Olha que capa linda, gente. Olha que lindo. Próximo. Vamos lá. Quem ganhou este aqui? Vamos ver. Quem? Foi Vera a Cidane. Vera Cidane. Aê, Verinha. Uhul. Vera Cidane foi sorteada. Parabéns, Verinha. Aê, minha amiga querida do Irmão X. Dona Nilza. Parabéns, a senhora ganhou o livro. A senhora ganhou o sorteio. Ah, então, eu tinha um livro aqui para as crianças. Mas como não saiu criança, Tudo uma criança. Arrisca ou não arrisca um papel ver se é uma criança aí. e se não saiu uma criança, saiu uma Não, outra não pode. Se pessoa? não sair, Nada a ver, se irmão. sair não tem problema. Põe. Vamos ver se tem alguma criança com sorte. Qual? Pode ser. Vamos ver se tem alguma criança com sorte. Eu vou tentar mais uma aqui, vamos ver. Não, não foi criança. Então, infelizmente nenhuma criança foi sorteada. Queria sortear esse livro aqui. Tá bom, gente? Então, muito bom ter vocês comigo mais uma vez. Nós vamos, nesse momento, fazer o nosso encerramento. Agradecendo a Deus e a Jesus a oportunidade que tivemos de estarmos juntos mais uma vez. Que Deus, nosso Pai Jesus, nosso Mestre e amigo, nos ilumine a todos. Pedindo que fluidifique a água dos nossos lares para que recebamos os frutos necessários para a nossa melhoria do nosso corpo físico. Pedindo ao Mestre Jesus que ilumine os nossos lares, que nos visitem, que estejam conosco, juntamente mais uma vez, iluminando nossos caminhos, auxiliando aos desencarnados, aos familiares que se separam de seus entes queridos. Que nós possamos cada vez mais eliminar a cegueira dos nossos espíritos, para que nós possamos cada vez mais enxergar os caminhos corretos, não só os nossos, mas os nossos filhos, nossos netos, nossos familiares, nossos amigos, para que possamos seguir em frente a nossa jornada evolutiva. E que Deus ilumine a todos nós, e que a Dona Nilza possa ler o livro que ela foi sorteada, a Vera Cidane também, porque eu fico muito feliz de poder distribuir para vocês as obras, né, da nossa doutrina, essas mensagens, esses romances, para que possamos cada vez mais interagir com o plano maior. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome.
Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Nos deixe cair em tentação, mas livra-nos de todos os males. Graças a Deus, graças a Jesus. Obrigado a todos vocês, as famílias que estiveram reunidas aqui, né? As irmãs, a Alice e a Elisete, a família da Vera Rússia, com a Anísio, com a filha, com o genro, com a Manu, né? O Jaime Vale, a Ana Vale, as irmãs Inês Camaradias e Maria Câmara, e a prima Lourdes Câmara Marques, e todas as pessoas queridas que estão aqui, as famílias, né? Muito legal. Um beijo a todos vocês, muito obrigado. E amanhã teremos live às 20 horas. Se puderem estarem comigo, será um prazer ter vocês comigo mais uma vez. Estarei direto de Diadema, mas estarei transmitindo ao vivo também de lá. Então beijo a todos vocês, uma boa semana e um beijo no coração de todos vocês. Graças a Deus, graças a Jesus, muita paz a todos, muita paz aos nossos lares, muita paz no mundo. Fiquem todos com Deus e até a próxima oportunidade, até amanhã, se Deus permitir. Fiquem todos com Deus.